Graça e a paz a todos. Eu queria compartilhar uma mensagem com os irmãos que fica em Êxodo, no capítulo 2, e traz uma grande mensagem para nós sobre o nascimento de Moisés. Que relação tem Moisés com Cristo? Vamos analisar os textos de Êxodo 2 e vamos ver o que tem em comum os dois. Vamos seguir. Foi um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-la, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, e a pôs nos juncos à borda do rio. Mas por que a mãe de Moisés fez isso? Por quê? Está em Êxodo, capítulo 1, verso 22. Diz assim: Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. Então, se nós pegamos lá em Mateus, no capítulo 2, no versículo precisamente 13, diz assim: E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demore-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então, aconteceu com Moisés. Moisés foi perseguido pelo rei. Jesus também foi perseguido pelo rei. Logo em seguida, voltando para Êxodo, de novo, no capítulo 2, seguindo, para nós analisarmos o texto, dentro do contexto, o que tem em comum Moisés com Jesus. Êxodo 2, no capítulo 16, no versículo 16, capítulo 2, versículo 16. Então, nesse tempo, Moisés matou um egípcio e Faraó queria também matar ele, depois de ele adulto. E veja só aqui que diz no versículo 16, no capítulo 2. Vamos aqui no 15, aqui para frente, aqui, para nós analisar melhor. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nos dali Moisés. Porém levantou-se e defendeu-as e abeberou-lhes o rebanho. O que significa as 7 filhas do sogro de Moisés, sacerdote de Midian? Se nós analisarmos o livro do Apocalipse, do capítulo 1, no verso 11, que diz assim: essa é uma mensagem que o próprio Jesus dá para João. O que vês, escreve em um livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmínia, a Pérgamo e a Tiatira e Sardo, e a Filadélfia e a Laodiceia. Então, você percebe que as
mesmas 7 filhas que tinha lá do sacerdote, então representa as 7 igrejas. E devemos analisar também que Moisés expulsou quem? Os outros pastores que queriam atacar elas. E o que significa esses pastores? Esses pastores significa lá em João 10, Jesus fala que ele é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, o bom pastor é o próprio Cristo, que ele liberta as ovelhas, liberta da mão de maus pastores. Então, percebe que Moisés também casa com uma filha de Jetro. Então, o que diz aqui no Êxodo 2, no verso 21? E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Então, Moisés casou com uma. Jesus também vai casar com uma igreja. Uma igreja aquela que anda na sua palavra. Mas qual é a igreja que Jesus vai casar? Essa igreja que Jesus vai casar, ela se encontra no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 27, que diz assim: a religião pura, imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Então você percebe que tem tudo a ver Moisés com Cristo. Então nós devemos perceber que Moisés e Midian, ele teve, na verdade não em Midian, mas em toda a sua vida, ele teve 3 estágios. O primeiro estágio, ele foi príncipe do Egito. Segundo estágio, ele foi pastor de ovelhas em Midian. Terceiro estágio, ele foi legislador do povo de Israel. Então você vê que Jesus tem tudo. Jesus é príncipe da paz. Isaías, no capítulo 9, no verso 6, uma profecia que fala sobre Jesus, que diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro Deus, forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, você vê que Moisés foi príncipe do Egito. Jesus também é príncipe da paz. Você vê que Moisés foi pastor de ovelha. Jesus também é o bom pastor, como diz lá em João 10. E então, essas referências, tudo se encaixa em Jesus. Moisés foi legislador do povo de Israel. Jesus é o legislador da igreja. Jesus é que fala com a igreja através das escrituras. Então, meus irmãos, nós devemos analisar esses textos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar reinando nos corações de cada um. É uma mensagem simples, mas eu espero ter ajudado que tudo que aconteceu no Velho Testamento são sombras para nós. Então devemos analisar, e com o discernimento que o Espírito de Deus nos dá, nós podemos a cada dia estar compreendendo cada vez mais a palavra, para nós não deixarmos ser enganados por esses homens perversos, esses homens que gostam de extorquir as ovelhas, que gostam de arrancar a lã e a gordura das ovelhas.
E esses homens representam os maus pastores que Moisés expulsou. Então Jesus veio para acabar com a retidão, Jesus veio para acabar com o sofrimento e libertar o seu povo da garra desses homens. E hoje eles tomam o reino à força. Então Jesus veio para quebrar isso. Então devemos seguir a voz do bom pastor, porque ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me acompanham. Então devemos ouvir a voz do bom pastor. E a voz do bom pastor ouvimos quando comecemos a analisar as escrituras e comecemos a entender. Então comecemos a ouvir a voz do bom pastor, porque seguiremos o rebanho que Cristo nos conduziu e nos leva até o céu. Então, irmãos, espero ter ajudado a cada um, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo reina para todos sempre. Amém.